Olá, tudo bem? A partir de agora estamos começando mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e antes de mais nada, como das outras vezes eu tenho feito, eu quero agradecer você por estar aí, porque você nos incentiva a fazermos essas pesquisas, esses estudos, justamente para passar para você. Se não fosse você, eu não teria tanta vontade como eu tenho agora, né? Sabendo que você está aí para nos assistir. Então eu preparo o assunto e sei que você vai assistir e um está estimulando o outro. Nós, estudando junto a palavra de Deus, é como disse lá em São Mateus capítulo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim nós estamos nos alimentando, estamos nos fortificando e crescendo juntos na vida espiritual. Muito obrigado, então, a você por estar aí. Nós, dentro do programa, deste canal Pense Nisso, nós estamos estudando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Nós começamos, dentro desta série, a estudar profecias há 2 encontros atrás. E começamos com a profecia que está ali em Daniel capítulo 2. Uma profecia que cobre desde o tempo de Daniel, 600 anos antes de Cristo, e vai até o nosso futuro, até a volta de Jesus. E ali conta todos os reinos de destaque no mundo que vão fazer a diferença. Nós havíamos explicado que assim é a ótica de Deus. Deus espera nos mostrar através das profecias. Estou com a Bíblia aqui, nós vamos estudar também, dando sequência ao assunto profético. Deus espera através das profecias mostrar qual é o assunto que deve realmente ser de interesse daqueles que estão unidos a Ele. Porque Ele olha para um determinado reino, um determinado poder na terra, e Ele aponta o seu dedo para aquele reino. E é como se Ele, através da menção que Ele faz na Bíblia a respeito daquele reino, a respeito daquele poder, é Deus querendo chamar a nossa atenção para que é, aprendamos aquilo que Ele está a nos ensinar sobre aquele poder. Então, quando Deus destaca os assuntos na Bíblia, alguma figura, alguma linguagem que procura Deus destacar na Bíblia, é porque Ele está ensinando aonde nós devemos focar a nossa atenção. E geralmente diz respeito a poderes globais, poderes que vão fazer a diferença na minha e na sua vida e na vida das demais pessoas ao redor do mundo. Então, em Daniel capítulo 2, foi mostrado exatamente aqueles poderes que faziam a diferença. E o interessante é que em Daniel 2, a despeito além deste fato que Deus coloca de reinos globais, reinos de destaque no mundo, ali mostra um método infalível para você identificar os poderes da Terra. Qual método é esse? Uma sequência ininterrupta de um reino ao outro. Né? No caso ali, uma estátua que diz respeito aos reinos do mundo. Uma estátua dividida em 4 metais. E significa os 4 reinos dominantes do planeta Terra. Desde o tempo da Babilônia, do tempo de Daniel, que foi a cabeça de ouro ali da estátua, representava a Babilônia, do tempo de Daniel, 600 anos antes de Cristo. O peito e os braços da estátua de prata representava os medos e persas, que sucedeu a Babilônia. E depois do peito e dos braços de prata, o quadril, o ventre da estátua de bronze, representando a Grécia, que sucedeu a Pérsia, os medos e persas. E depois do quadril temos as pernas de ferro, representando o Império Romano, forte, inflexível como ferro. E das pernas de ferro, representando o Império Civil, o Império Romano, até os pés e inclusive os dedos da estátua, você vai encontrar o ferro ali. E nós explicamos há 2 encontros atrás sobre todos esses reinos. E os pés da estátua, que era em parte de ferro e em parte de barro, nós havíamos mostrado que ali tem 2 aplicativos. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo, que você vai entender isto que nós estamos falando aqui agora.
os dois aplicativos dos pés da estátua, a princípio, o primeiro aplicativo é uma representação, o ferro representando os reinos fortes do tempo do fim, e o barro de oleiro, representando os reinos fracos do tempo do fim. Daniel 2, dos versos 40 a 45, você vai encontrar essa descrição ali. Mas você não vê, logo de imediato, olhando só no capítulo 2 de Daniel, você não encontra a outra aplicação que a própria Bíblia nos dá com respeito a essa mistura de ferro e barro no tempo do fim. Qual é a outra aplicação que você não encontra no capítulo 2? Mas se você cavar na Bíblia, se você pesquisar na Bíblia, você vai entender uma outra aplicação. E é isso que nós tratamos há 2 encontros atrás, quando falamos de Daniel 2. A outra aplicação que você encontra, que é muito preciosa, é uma informação muito importante para nós, é que o ferro representa o poder civil e o barro representa o poder religioso. Porque o barro na Bíblia, o barro de oleiro, é uma representação do povo de Deus. Então, a igreja unida com o Estado. É essa informação que, através de uma pesquisa mais a fundo da Bíblia, você vai encontrar ali como mensagem de Deus para nós. Então tem essa dupla aplicação, os pés da estátua, em parte de ferro e em parte de barro. Reinos fortes misturado com reinos fracos e também o Estado de mãos dadas com a igreja. E por que ferro e barro ali? O ferro e o barro é uma indicação de que, apesar de haver essa aliança, esse conglomerado de poderes, na verdade é uma mistura falsa, não é uma mistura real. Não existe uma liga verdadeira, porque ferro e barro não combinam. É uma união ilícita. E assim Deus está querendo nos dizer que é errado a união, querer unir a igreja no tempo do fim com o Estado. E se nós estudarmos a história do passado, nós vamos dar alguma pincelada aqui, principalmente no próximo encontro, quando adentraremos ainda no capítulo 7 de Daniel, nós vamos provar que a união com a igreja e o Estado, a história nos prova que há muita perseguição, muita tortura e muito derramamento de sangue. E isso a história provou. Não deve haver mistura da religião com o poder civil. Mas a Bíblia nos mostra que isso no tempo do fim seria uma realidade. Não só ali nos pés da estátua, mas nós estudamos no encontro anterior o capítulo 7 de Daniel, que fala dos mesmos reinos, dos mesmos poderes dominantes e globais lá de Daniel 2. Só que esses mesmos reinos, essa repetição dos reinos ali em Daniel 7, é sob uma outra figura. Enquanto em Daniel 2 é uma figura de uma estátua imponente, gloriosa, soberba, agora em Daniel 7, esses mesmos reinos é representado por animais predatórios, animais selvagens, que são predadores. O primeiro reino, que é a Babilônia, é representado por um leão, isso está em Daniel 7. O segundo reino, representado por um urso ali, é os medos e persas. O terceiro reino, representado por um leopardo, é a Grécia. E o terceiro reino, representado por um animal que, de acordo com Apocalipse 12, que é um animal que tem dentes de ferro e tem 7 cabeças e 10 chifres. Daniel 12 descreve este animal que Daniel não conseguiu descrever. Daniel simplesmente falou que é um animal que foge da zoologia conhecida dos seres humanos. Ele descreve como sendo um animal terrível e espantoso. Nós já vamos ler esse texto aqui sobre o quarto animal, o quarto império que predominou no mundo. Está predominando ainda. Então, ele descreve como sendo um animal terrível e espantoso. Ele não encontrou uma linguagem para descrever a figura que ele viu, mas esse mesmo animal, com essas mesmas características apresentadas ali em Daniel, capítulo 7, para apontar para o quarto império, que é o Império Romano, que sucedeu à Grécia, ele é apontado ali, ele é descrito em Apocalipse capítulo 12.
desde os primeiros versos até o verso 9, descreve como sendo Satanás que, de uma forma direta, de uma forma mais íntima, se apossou do Império Romano, mais do que os outros reinos que dominaram o mundo no passado. O Império Romano é representado por um dragão, e você vai ver esse dragão, que está ali em Daniel 7 também, verso 7 e verso 8, você vai ver esse mesmo dragão em Apocalipse 12, que é o próprio Satanás. Mas acontece que ali descreve que esse dragão, quando veio do céu, é um dragão vermelho, e tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele veio do céu e aqui na terra ele veio com o propósito de destruir o menino que nasceria, que é o próprio Cristo que veio para colocar um fim no poder de Satanás. O próprio Jesus dizia, né? Eu vim para destruir as obras do diabo. Satanás sabia que o seu propósito de ter nascido no mundo era para colocar um fim no seu reino nesse mundo. Ele é tido como príncipe deste mundo. E Jesus veio para reconquistar o mundo para o poder de Deus novamente. Satanás, então, ele procurou matar Jesus quando nascesse, está lá em Apocalipse 12. Mas não pense que ele veio na figura de um animal conforme está descrito ali, como um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Ele não veio nessa figura. E também não veio na figura de anjo, conforme realmente ele é. Ele foi expulso do céu, mas continua sendo anjo. Só que agora ele está exercendo todo o seu poder, toda a sua capacidade para o lado do mal. Mas ele procurou destruir Jesus através do Império Romano. E é isso que está escrito ali em Apocalipse capítulo 12. Enfim, quando na Bíblia descreve um poder ou uma pessoa usando a imagem do próprio Satanás, é porque Deus está querendo dizer que não é necessariamente aquele poder que está atuando sozinho. Satanás, de uma forma mais explícita, está usando aquele poder. Eu já mencionei aqui no encontro anterior que Pedro foi, certa vez, usado por Satanás. Está lá em São Mateus capítulo 16. Algumas palavras que ele disse para Jesus, que na verdade ele, sem saber, estava sendo usado por Satanás. E Jesus revelou isto quando olhou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Mateus capítulo 16. Você encontra este acontecimento ali. Então, quando Jesus olhou para Pedro e fez menção de Satanás, que estava usando Pedro, é porque nós entendemos que Pedro era um instrumento especial de Satanás naquela hora. Tanto é que Deus usou, Jesus no caso, usou o nome de Satanás como sendo o responsável por aquilo que Pedro falava para Jesus. O mesmo lá em Ezequiel capítulo 29, verso 3, fazendo menção do faraó, que deu a ordem para matar todas as crianças lá no Egito e deu a ordem para fustigar, para castigar o povo de Israel ali no Egito. Então, Deus diz em Ezequiel 29, verso 3, chama o faraó de dragão. E o dragão é um símbolo do mal, do terror, da destruição. E é por isso que aponta ali Satanás como sendo o símbolo maior daquele que é inimigo de Deus. É o arqui-inimigo de Deus. Aquele que destrói como opositor aquilo que Deus constrói. Enfim, o fato é que Deus usou ali em Ezequiel, capítulo 29, verso 3, a linguagem do dragão para se referir ao faraó, pelas atitudes que ele estava tomando. Mas é uma maneira de entender que Satanás, de forma direta, estava usando o faraó para fazer com que não viesse à existência o libertador do povo de Israel lá no Egito, que foi Moisés. Nós já vimos isso no encontro que fizemos aí dos nossos estudos. E agora eu estou falando isso para explicar por que Daniel descreve o quarto animal aqui como se fosse um dragão, que é explicado ali em Apocalipse 12. É um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, e é a própria imagem de Satanás. Isso significa que Satanás tem um plano especial com o quarto império. Ele teve planos, ele usou sim o reino da Babilônia, representado por um leão,
Ele usou sim o reino da Pérsia, representado ali por um urso, no capítulo 7 de Daniel. Usou também o reino da Grécia, representado ali por um leopardo. No entanto, de uma forma mais íntima, de uma forma mais estreita, ele usa o Império Romano. E nós vamos ver um pouco isso hoje. O porquê que Deus procura chamar a nossa atenção, em especial para todos esses animais do capítulo 7, mas em especial para esse quarto animal, que é na figura de um dragão, diferente de todos os animais. E o dragão é o próprio Satanás. É porque Deus está querendo focar a nossa ideia, a nossa atenção, para o anticristo que se origina dali. É um instrumento especial de Satanás para que ele realize a sua obra do mal na terra. No livro de Daniel, o anticristo é mencionado como sendo o chifre pequeno. Pequeno no seu princípio, porque depois ele cresceu e conquistou o mundo e sobrepujou todos os reinos do mundo e fez prosperar o engano. Nós vamos considerar isso aqui. No entanto, lá no livro do Apocalipse, é mais conhecido esse chifre pequeno, tudo que ele fez, pelo título da besta. No livro de Daniel, é tido como o chifre pequeno que cresceu, ganhou proporções globais e dominou o mundo. E lá no Apocalipse, esse mesmo poder é tido como sendo a besta. Mas a Bíblia apresenta vários outros nomes a respeito desse mesmo poder. Então nós estamos analisando aqui. Enquanto Deus quis mostrar a figura dos reinos lá para Daniel, no capítulo 2, através de uma estátua imponente, gloriosa, e de repente ele veio abater o orgulho humano com uma pedra que veio do céu, os metais representando nos seus valores, cada metal representando aquilo que o homem deposita de atenção, que é secular, que é material. E Salomão havia dito que tudo nesse mundo é vaidade, mas o foco do homem é a vaidade, né? Então Deus há de destruir através do seu reino, isso é mostrado em Daniel 2, há de destruir toda imponência, toda jactância, toda prepotência humana. A soberba do homem será abatida através do reino de Cristo. Isso destaca ali através da imagem de um homem ali em Daniel 2. Agora os animais é para chamar a atenção realmente para os reinos, não para a imponência humana, mas para os reinos. Eu saio da minha casa num domingo para ir ao zoológico porque os animais, de fato, são seres que chamam a nossa atenção, nos desperta a curiosidade. Nós saímos da nossa casa, do nosso conforto, para ir ao zoológico porque queremos matar essa curiosidade. Os animais despertam a curiosidade do homem. Então, sendo que provoca esse tipo de reação, a figura do animal para o homem, Deus colocou os animais aqui representando os mesmos reinos descritos em Daniel 2. Porque agora Deus quer chamar a nossa atenção para os reinos em si. Enquanto queria mostrar a soberba do homem, agora está querendo mostrar que foquemos aos reinos dos homens. E eles são predatórios. O homem deseja conquistar o próximo através do poder que possui. E o poder que possui é o reino que está nas suas mãos. E assim nós temos essa descrição dos reinos como animais no capítulo 7. Enfim, agora Deus queria mostrar, despertar a nossa atenção dos animais, principalmente o quarto animal. Nós vamos trabalhar sobre esse quarto animal, que daí nós vamos encontrar o anticristo. Mas só mais um adendo aqui para explicar por que Deus mudou as figuras dos mesmos reinos do capítulo 2 para o capítulo 7 e o capítulo 8. Também fala dos mesmos reinos. Só que no capítulo 8, enquanto o capítulo 7 Deus quer chamar a atenção do estudioso da Bíblia para os reinos representados por aqueles animais, já no capítulo 8, ele já não quer chamar a atenção para os reinos representados por animais. Ele deseja chamar a atenção para os chifres dos reinos, que também são reinos subsequentes, reinos posteriores. Nós vamos analisar isso. Eu não peguei na Bíblia até agora, só estou preparando o terreno para quando pegarmos a Bíblia, você vai estar já inteirado do que significa. Eu sei que no capítulo 8, Deus, alguns anos depois do capítulo 7, Deus deu os mesmos reinos
na figura de animais insignificantes. Que animal foi mostrado representando a Pérsia já no capítulo 8? É um carneiro. Um carneiro que possuía 2 chifres, um maior do que o outro. O que Deus está querendo nos dizer no capítulo 8? Enquanto no capítulo 7 Deus quer chamar a nossa atenção para os reinos, mostrando os animais, no capítulo 2 quis focar a nossa atenção para o orgulho do homem, através daquela estátua humana. Agora Deus queria mostrar na figura dos animais, chamar a nossa atenção para os reinos, que são predatórios, que são conquistadores. Então, ali estão os animais no capítulo 7. Mas no capítulo 8, ele diminui as figuras. Ele não está chamando atenção através dos animais. O que interessa para nós é a figura de um carneiro. Eu não sairia da minha casa num domingo para ir a um zoológico para ver um carneiro. Um carneiro é um animal muito simples, muito fácil de encontrar em qualquer lugar. Não há necessidade de fazer um turismo, um tour, ir até um zoológico para ver um carneiro. Mas ali então Deus colocou um carneiro para dizer, olha, o reino existe, mas não é importante mais o reino. Deus está chamando a atenção para os chifres do carneiro. E ali ele mostra um chifre maior do que o outro. O que importa no capítulo 8 de Daniel são os chifres que representam reinos subsequentes ao reino que é destacado pelo próprio animal. E também mostra ali um bode possuindo um chifre notável. Volto a dizer, no capítulo 8, não é o animal que é importante, não é o animal que Deus quer destacar. Ele quer chamar a atenção através dos chifres que os animais apresentam ali. Então fica essa dica para você entender a profecia. No capítulo 2, Deus mostra os reinos do mundo através de uma estátua imponente para revelar qual é o foco do homem. Os metais, os valores dos metais, mostra aquilo que importa para o homem, o que é secular, aquilo que a terra tem, aquilo que é da terra. E a imponência da estátua mostra que o homem é orgulhoso, é dono de si mesmo, é soberbo. Mas a pedra que atinge os pés da estátua é Deus dizendo, eu vou abater todo esse orgulho humano. E tudo que ele aprecia, tudo que ele valoriza será destruído. Então fica a mensagem do porquê foi a figura de uma estátua ali em Daniel 2. Os reinos desse mundo, todos eles, têm a mesma linha de pensamento. Porque o homem pode mudar a cultura, mas a sua natureza continua a mesma. Deus há de abater isso, porque o homem não muda. Agora, no capítulo 7, Deus quis mostrar como que os reinos são vistos por ele. São predatórios, são selvagens, são indomáveis. Eles querem vencer o próximo pelo poder que possuem. Assim como os animais selvagens lutam para poder ter o que desejam. E Deus então está querendo chamar a nossa atenção agora não para o orgulho humano, como está em Daniel 2. No capítulo 7, ele quer chamar a nossa atenção para o que ele tem a dizer sobre os reinos. Por isso, os animais têm essa função, despertar curiosidade. Principalmente o quarto animal, que é tido como um dragão, para chamar a atenção. E agora, os animais no capítulo 8 já não têm importância para Deus. Um carneiro que é sucedido por um bode. Os medos e persas representado pelo carneiro e o bode representa a Grécia. E, enfim, Deus dispensa os animais no capítulo 8 e ele trata só dos chifres. E ele conseguiu atrair a atenção do profeta justamente para aquilo que ele queria. No capítulo 7, ele atraiu a atenção para os animais e também para os chifres, que é explicado no capítulo 7. Mas ele vai explicando no final do capítulo 7 a respeito dos chifres, porque o que importa para Deus é os chifres. E no capítulo 8 ele enfatiza isso, tanto enfatiza que ele até dispensa os outros comentários dos animais, até o próprio reino representado por um dragão, ali no capítulo 8 de Daniel, ele dispensa e não se menciona mais o próprio animal que é o dragão. Menciona apenas o chifre que se destacou desse dragão. E que chifre é esse? É o chifre pequeno que
é um indicativo do anticristo. E é esse chifre, é esse poder que é o importante da profecia. O chifre pequeno que se destacou do dragão, né? E nós vamos mencionar isso agora, que vamos ler alguns textos aqui de Daniel 7, 8, e vamos preparar o terreno para adentrarmos realmente nas atividades através da história que cumpre tudo que vamos ler aqui. Tá? Nós vamos ler Daniel 7, Daniel 8, e a partir do próximo encontro, nós vamos trazer provas de tudo que nós estamos considerando aqui. Só estou hoje preparando o terreno para o próximo encontro. E o próximo encontro vamos preparar o terreno para o seguinte, que vamos adentrar no livro do Apocalipse. Então temos mais 2 encontros no livro de Daniel. Então, depois do livro de Daniel, nós vamos estudar o livro do Apocalipse, correto? 2 encontros a partir de hoje. Vamos ver aqui Daniel 7, falando para analisar realmente o que Deus fez para chamar a atenção do profeta. O verso 7 e o verso 8 diz assim, Daniel 7, verso 7 e verso 8. Nós lemos, depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Veja, o ferro aqui que significa a força inflexível. O ferro é um metal inflexível. É uma força que é destrutiva mesmo. E assim é representado pelas pernas de ferro da estátua, que é o Império Romano. É o 4º animal aqui. E o qual tinha grandes dentes de ferro e devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Aqui ele fez, então, uma sequência mostrando a atividade desse animal, desse reino, que é o 4º reino, que representava o Império Romano, que é o mesmo das pernas de ferro da estátua lá de Daniel 2. E ele segue este poder nessas poucas palavras do verso 7 que foi lido, até o momento em que o Império Romano, que era sozinho, o Império único, foi dividido lá na frente depois de Cristo. E ele é mencionado, essa divisão do Império Romano, através dos chifres aqui, os 10 chifres que possuía. Mas vamos identificar isso conforme nós vamos lendo aqui. Nós lemos o verso 7, Daniel 7, vamos ler o verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. E é aqui que está o assunto especial do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. E eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, o que chamou a atenção, que Deus despertou aqui na imagem mostrada para Daniel, essa figura de um animal terrível, destruidor, com dentes de ferro, que destruía todas as coisas, o que chamou a atenção foi o chifre pequeno que subiu depois que 3 chifres dos 10 que havia, 3 chifres foram abatidos, 3 chifres caíram. Então Deus conseguiu despertar a atenção do profeta com respeito a essa imagem. E realmente é uma imagem muito curiosa. Mas vamos continuar, antes de argumentarmos mais, vamos continuar a leitura. O verso 11 diz assim, então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Então, chamou a atenção do profeta o que o chifre pequeno dizia, as palavras insolentes, né? As palavras de blasfêmia que ele proferia. E ele quis saber a respeito. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então, o próprio animal em si, por que não é mencionado no capítulo 8? Porque aqui Deus já quis deixar o reino, o Império Romano, o lado civil de lado. Ele quis encostar a atenção do Império Romano, o Império Civil, porque para Deus não importa. O que importa é esse chifre pequeno que subiu e se destacou. E falava palavras insolentes contra Deus.
O livro de Apocalipse explica melhor, nós vamos tratar disso no próximo encontro. E esse chifre desafiador, ele tinha olhos de homem e uma boca que falava com insolência. E ele, ao crescer, ele arrancou 3 chifres, né, no seu desenvolvimento. Deus conseguiu então chamar a atenção do profeta. Veja o verso 19, continuando aqui o assunto. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Por isso que eu disse, Deus conseguiu conquistar a atenção do profeta para aquilo que Deus queria mesmo. E que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze. O bronze na Bíblia representa juízo e o ferro, inflexibilidade. Lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 23, Deus faz uma comparação do bronze como o juízo. E todo o assunto do santuário, quando fala do bronze na Bíblia, é um simbolismo de juízo, né? Enfim, aqui tinha as unhas de bronze, na qual ele arruinava os reinos que ele vencia, que ele conquistava, o Império Romano. E ainda o verso 19 continua, e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. O verso 20, Daniel 7, verso 20. Então ele teve curiosidade de saber a respeito do 4º animal, e o verso 20 continua. E também tive interesse em saber a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. O verso 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Você vai ficar admirado como o Apocalipse fala a respeito desse poder. E esse é o anticristo. E ele ficou, então, Daniel, admirado, como que este poder, ele prevalecia contra os santos. Ele falava palavras insolentes contra Deus, ele prevalecia contra os santos, vencia os santos de Deus, que são o povo de Deus na terra. Ele se tornou mais robusto do que os outros, né? Cresceu mais do que os outros chifres, e ele tinha olhos de homens, tinha muitos olhos. E o que isso significa? E ele quis saber a respeito tanto do 4º animal, como dos chifres, e principalmente desse chifre pequeno. O verso 23. Então ele me disse, o que estava orientando Daniel, para explicar a sua dúvida, disse assim, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e fará em pedaços, o Império Romano. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E isso significa o Império Romano dividido depois de Cristo. Agora que ele vai entrar aqui na indagação, na sua dúvida ou na sua curiosidade sobre o chifre pequeno. O verso 24 continua. E depois, dos 10, depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então todos esses chifres representam reis que vieram do Império Romano. E o que ele fará mais? O verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Bem, nós vamos analisar também essas mesmas descrições no capítulo 8. O assunto, a partir dessa segunda parte de Daniel 7, é o chifre pequeno. Porque este é o anticristo. É esse que realmente aborrece a Deus. Não os reinos em si, que foram tidos como poderes do passado, poderes dominantes do passado. Mas esse chifre pequeno que surgiu do 4º animal, que representa o Império Romano, que sucedeu à Grécia, né? E esse chifre pequeno que cresceu depois da divisão de Roma, que veio outros reis. Né? Esse chifre pequeno que é o importante do estudo da profecia aqui. O interessante que, seguindo o raciocínio que Daniel 2 nos dá, dos reinos que sucedem um ao outro, de forma ininterrupta,
Deus está dizendo que você vai identificar o anticristo se você obedecer esta informação de sucessão ininterrupta dos poderes dominantes da Terra. O que acontece? Por que eu estou repetindo isso? Muitas pessoas com a Bíblia em mãos, e eu digo muitas, a maioria das pessoas, a maioria dos religiosos cristãos, eles têm a Bíblia e quando olha a profecia do anticristo, do chifre pequeno aqui, por exemplo, ou da besta mencionada em Apocalipse, que é o mesmo poder, eles olham e separam da sequência que a Bíblia está nos dando aqui. A Bíblia está nos mostrando aonde surgiria, quando surgiria o anticristo, que é o chifre pequeno, quando surgiria e quais são as características desse chifre pequeno. Então, não precisamos ficar especulando. E o que acontece é que esses religiosos estão especulando. Estão, estão se desviando da sequência lógica, da sequência simples que a Bíblia nos apresenta aqui para identificarmos o anticristo. Estão criando uma outra interpretação que a Bíblia não abona, não está na Bíblia. É como um trem que descarrilha e ele provoca um monte de acidente e sai fora dos trilhos e está totalmente fora do curso. E tudo dá errado ali, nesse descarrilhamento. Aqui nós vemos o que acontece com a interpretação especulativa das religiões, da maioria dos cristãos aí. Eles pegam para falar do anticristo e dizem, não, o anticristo surgiu no período antes de Jesus, no período de 150 anos antes de Jesus. Trata-se da atividade de um tal Seleucida, da dinastia dos Seleucidas, porque o Império Grego se dividiu em 4 reinos, os Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, e da dinastia de Seleuco, os Seleucidas, surgiu ali entre aproximadamente 150 anos antes de Cristo, surgiu um homem que era o rei ali, que invadiu Jerusalém e profanou o templo de Jerusalém e humilhou os judeus e durante 3 anos e meio praticou perversidade ali e intentou contra alguns reinos ao redor ali e começam a dar uma interpretação a esse personagem que possivelmente você que está me ouvindo nem conhece, nunca ouviu falar. Porque na Bíblia não tem importância essas picuinhas. O que Deus está descrevendo nas profecias de Daniel e do Apocalipse diz respeito a reinos globais. Então, sair dos trilhos, conforme eu disse, descarrilhar, é pegar uma coisa pequena que aconteceu lá no passado, sair fora daquele foco, daquela sequência clara que Deus nos deixou em Daniel 2 e querer especular uma coisa que ocorreu antes de Cristo, 150 anos antes de Cristo. Mas possivelmente você não conhece, porque os historiadores pouco caso fazem desse tal de Antíoco Epifânio, que foi o rei da dinastia dos Seleucidas. Ele não cumpriu a profecia aqui de Daniel. Ele não é o anticristo. Ele é usado, ele foi usado por jesuítas. Francisco Ribeira usou era um jesuíta, ele usou este acontecimento com Antíoco Epifânio para tirar a atenção daquilo que as pessoas tinham em foco. Os protestantes da Idade Média olhavam para o anticristo de forma correta, olhava para o poder que a Bíblia apresenta, seguindo essa interpretação, esse método de interpretação de um reino sucedendo ao outro reino, um poder sucedendo o outro poder de forma ininterrupta. Então, seguindo esse método de interpretação, eles conseguiram identificar o anticristo. E então, Francisco Ribeira, para tirar a atenção daquele que eles apontavam, os reformadores, os protestantes da Idade Média, e apontavam para a Igreja Católica, e nós vamos analisar isso aqui. Então, para tirar o foco da Igreja Católica, ele inventou esse Antíoco Epifânio, como fazendo parte da profecia. E os evangélicos, os protestantes tradicionais, uma boa parte deles, e o catolicismo e os neopentecostais, toda essa gama de gente com a Bíblia nas mãos, aceitaram a interpretação católica dada por Francisco Ribeira, que foi um jesuíta que, para tirar o foco
do verdadeiro poder que a profecia aponta, ele criou essa ideia de que a profecia aponta para Antíoco Epifânio. Hoje as igrejas não têm mais receio de se unir com o papado, não tem mais nenhuma dificuldade de dar as mãos e fazer aliança com o papado. E estão se aproximando mais e mais e, sem o perceberem, estão fazendo cumprir as profecias, que nós vamos analisar todos esses detalhes em encontros aí. Se você tem alguma dúvida, se você ainda acha que é coisa sem sentido que eu estou a falar aqui, permaneça conosco nos estudos subsequentes aí que faremos, que você irá realmente confirmar esse adiantamento das coisas que eu estou dando aqui. O fato é que, de uma forma imperceptível também aqui em Daniel capítulo 7, passou o reino do lado civil para o lado religioso. Veja, do verso 7 fala o aspecto civil. Quando diz assim: depois disto eu continuava, Daniel 7, verso 7, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, o final desse verso 7, ele discorreu desde o seu início, 168 a.C., quando o Império Romano conquistou a Grécia, venceu a Grécia, e ele discorre até o tempo depois de Cristo, depois que o Império Romano foi dividido. E a divisão do Império Romano foi concluída no ano 476, já do ano Domini, quando fala que os 10 chifres estavam ali na cabeça desse animal. Então, o animal, que é o Império Romano, o Império Civil, ele é tratado aqui nesse verso 7 nas suas duas partes, que é o Império Romano sozinho e depois o Império Romano dividido. E por que foi dada essas características de ser um poder destrutivo, um poder devorador, conquistador, implacável aqui? Porque assim era o Império Romano. Muitas pessoas, esses que dizem que aqui trata-se de Antíoco Epifânio, que esse poder mencionado aqui, que teve força 150 anos antes de Cristo, veja que, na verdade, o próprio Cristo falou dessa atividade destrutiva do Império Romano. Era assim que eles, ao conquistar os reinos ou as cidades que eles invadiam, eles desolavam, eles destruíam, eles acabavam com tudo. E eles eram tidos como abomináveis, porque eles eram idólatras. Abominação na Bíblia é um indicativo de idolatria. Então era um povo idólatra, eram abomináveis, os romanos, e eles eram desoladores, porque eles desolavam todas as coisas por onde passavam. Vamos ver essa referência, vamos voltar aqui no capítulo 7. Então coloque o teu dedo aí, se você tiver uma Bíblia ao teu alcance, coloque o teu dedo ali em Daniel capítulo 7 e vamos ver Jesus descrevendo o acontecimento que não é para antes dele, que ocorreu antes da sua vinda. Ocorreu para o seu futuro, quando o Império Romano foi dividido. Então você vai ver Jesus citando isso para o seu futuro. E ele dá uma recomendação aqui nessas palavras que nós vamos ler. Presta atenção. Mateus capítulo 24, o versículo 15. Nós lemos assim. Ele falando: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E aqui ele vai descrevendo assim, que quando o abominável da desolação estiver ali rodeando os muros da cidade de Jerusalém, lá em São Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 25, a partir do verso 20, São Lucas capítulo 21, dos versos 20 em diante, falando da mesma coisa aqui de Mateus capítulo 24, verso 15, isso que eu acabei de ler, lá em São Lucas chega a citar que o abominável da desolação trata-se do exército romano. Mas aqui é tido como sendo o exército romano, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Jesus está mencionando esse poder
que é tido como um animal terrível, espantoso, que possui 10 chifres, posteriormente ao futuro de Cristo, né, quando o Império Romano se dividiu. Então, Jesus falou, quando virdes, falando para os seus discípulos, quando vocês virdes o abominável da desolação, que é o exército romano, de que falou o profeta Daniel, então quando esse exército sitiar a cidade, rodear o templo de Jerusalém, os muros da cidade, e aqui ele está dizendo, na oportunidade, quando tiver a oportunidade de fugir, fuja. E aqui ele explica esta situação. Mas o que você tira daqui? E você do Apocalipse, quando ver sobre o mesmo poder, realmente você vai confirmar que não se trata de um poder, essa besta, esse chifre pequeno, esse animal terrível, espantoso, não se trata de um poder mencionado que atuou ou que agiu antes de Cristo, conforme dizem aí, Antíoco Epifânio, 150 anos antes de Cristo, da dinastia dos Seleucidas, do reino grego ali, mas não tem nada a ver com algo do passado a Cristo. O próprio Jesus falou para os discípulos, lá no futuro, quando vocês virem, porque Jesus iria para o céu. Então, Jerusalém seria sitiada no ano 66 da era cristã. E Jerusalém foi sitiada 2 vezes, no ano 66 e depois no ano 70. E no ano 70 o Império Romano, de fato, destruiu Jerusalém. Desolou a cidade de Jerusalém, colocou por terra, Jesus até chegou a dizer, vede as pedras, vede o templo que tem Jerusalém, a sua magnificência, a sua glória. Na verdade vos digo, não sobrará pedra sobre pedra, sem que tudo seja derrubado. Jesus estava prevendo a atividade da desolação, que o Império Romano causaria ali. Porque a atitude do Império Romano era justamente isso. Por onde passava, eles destruíam e desolavam tudo. E Daniel, antes que viesse o Império Romano, em visão, ele já descreveu essa atitude que o Império Romano adotaria nas suas conquistas, nas suas investidas. Veja, mas aqui termina o verso 7 falando do Império Romano depois de Cristo. Começou o Império Romano sozinho, no verso 7, e terminou já para depois do tempo de Cristo, já no quinto século, quando o Império Romano finalmente foi dividido do Império do Ocidente e do Oriente. Agora veja o verso 8, Daniel 7, verso 8. Agora ele vai fazer uma transformação do poder civil, que era até os 10 chifres, agora ele vai adentrar aqui de uma forma imperceptível ao poder religioso. E aqui eu faço você se lembrar o que diz, o que nós tratamos lá sobre os pés da estátua. Não se trata apenas de o barro e o ferro nos pés da estátua, não é apenas reinos fortes com reinos fracos. Se você pesquisar a fundo, se você prestar muita atenção, você vai encontrar as verdadeiras joias, as verdadeiras preciosidades que estão mais a fundo na terra, aonde que se encontram essas gemas preciosas. Assim você vai encontrar esta revelação da Bíblia. A parte do ferro e do barro dos pés da estátua representa uma união ilícita entre a igreja e o Estado, o poder religioso e o poder civil. Mas você não percebe, analisando ali, só no capítulo 2, a necessidade de fazer uma pesquisa para visualizar esta informação da Bíblia. E aqui também, ao olhar sobre essa descrição do Quarto Império, a princípio você não percebe, mas você precisa prestar muita atenção, que você vai entender que há uma metamorfose do Império, que é representado por um animal terrível, espantoso, que destrói todas as coisas, para o lado espiritual. Porque agora vai começar a falar da sua destruição mais no terreno espiritual. Então, enquanto destruía os reinos, no verso 7, veja só o verso 8, vamos ler. Capítulo 7 de Daniel, verso 8 agora. Estando eu a observar os chifres, os 10, eis que entre eles, entre os 10 chifres, subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com insolência.
Nós já vimos aqui, a partir do verso 19, que ele quis saber sobre o quarto animal, quis saber sobre os 10 chifres e quis saber sobre esse chifre pequeno, que tinha uma boca que falava com insolência, tinha olhos de homem e tinha essas características aqui que fez com que 3 chifres, ao seu destaque, fossem abatidos. O verso 24 foi explicado. Daniel 7, verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Você ficará enriquecido com o que nós vamos trazer no próximo encontro, explicando detalhadamente como que isso funcionou, como a história fez isso se cumprir. Quando o poder que se destacou, que é diferente dos reinos civis, até então que não se conhecia, depois que o Império Romano se dividiu, o único poder que se destacou foi o poder religioso, o poder papal que passou a ser tido no lugar dos imperadores, dos Césares de Roma. Então houve uma metamorfose, uma transformação de Roma pagã para Roma cristã. A Roma continuou com o mesmo poder, com a mesma administração, apenas mudou os nomes. Nós vamos analisar isso, espere e verá. Busque assistir o nosso próximo vídeo e você vai se surpreender esses detalhes como são explicados através da história, e nós vamos detalhar isso aqui novamente, mas através da comprovação histórica. O fato é que esse chifre pequeno, descrito aqui em Daniel 7, verso 7 e verso 8, é o poder romano que sofreu essa metamorfose e apresentado ali em Daniel 2, nos pés da estátua, e você só identifica se você analisar com muito cuidado, através de muito estudo. Volto a dizer, as gemas de maior valor, de maior preciosidade, as maiores gemas de pedras preciosas que você encontra no mundo, nunca você vai encontrar na superfície. Você precisa cavar mais fundo e é assim que você vai ter essas gemas preciosas. E assim você encontra também orientações da Bíblia. Quanto mais você cavar, mais informações preciosas você vai descobrir. Mas vamos ver agora no capítulo 8, falando do chifre, porque a partir dessa segunda parte, a partir do verso 8 do capítulo 7 de Daniel, Deus deixa de chamar a atenção para os animais, que a princípio até então eram os animais, porque ele queria nos situar, colocar no reino certo, de onde viria, quando viria, este chifre pequeno, que é o anticristo. Agora, a partir de então, ele começa a valorizar o assunto dos chifres. O capítulo 8, que se deu alguns anos depois do capítulo 7, Deus ele fala mais dos chifres, destaca mais os chifres para provocar a curiosidade do profeta. E assim então ele vê o carneiro, conforme eu disse aqui, com 2 chifres, e vê o bode com um chifre, e o assunto aqui são os chifres. E dispensa até a figura do animal aqui, que é o quarto animal, porque o que importa é esse chifre que despertou a sua atenção, que foi detalhado aqui. Vamos mencionar ainda no capítulo 7, antes de ler o que está no capítulo 8, vamos ver o que diz o verso 24 e o verso 25. Como Deus está forçando a atenção, a partir de então, para os chifres que significam os reinos. Vamos ver o verso 24 e o verso 25 de Daniel 7. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3. Aqui já fala do chifre pequeno. E proferirá palavras contra o Altíssimo, que é Deus. Magoará os santos do Altíssimo, que são os fiéis de Deus. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Não a lei dos homens, porque aqui está dentro do terreno espiritual. A lei de Deus. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse período é um longo período que nós vamos analisar. Agora Roma está na mão, o Império Romano está nas mãos deste poder. E é o papado o único poder que corresponde de forma precisa a todas as características, a todas as indicações que a profecia está nos trazendo. E tanto no livro de Daniel, a partir de então, do capítulo 8 para frente, como lá em Mateus, Jesus
faz menção deste poder, como principalmente no livro do Apocalipse, que é um livro de caráter escatológico, trata de assuntos do tempo do fim, assim como está lá nos pés da estátua, o ferro representando o Império Romano, você vai ver em todos esses capítulos o Império Romano ativo, ainda ativo, até a volta de Jesus, conforme está lá em Daniel 2. Só que agora mesclado com o barro, mesclado com a religião. A união da igreja ou da igreja com o Estado. Assim é a figura do papado apresentado na palavra de Deus, o anticristo, que é o chifre pequeno do livro de Daniel. Por favor, não se precipite. O próximo encontro, se você ficar com dúvida naquilo que nós estamos trazendo aqui, no próximo encontro você não pode perder, porque se você assistir o nosso próximo encontro, com certeza todas as dúvidas serão jogadas por terra a respeito disso. Principalmente no outro que adentraremos a estudar o assunto através do livro do Apocalipse, ok? Vamos agora ver o que diz o verso 20 de Daniel 8. E os versos seguintes, o verso 20 em diante. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, o chifre que chamou a atenção. O verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Mas quando fala no singular, esses 4 mencionando deste povo, ao mesmo tempo que está falando reino, mas é 4 reinos juntos, que é um reino só, é o reino grego. Então vai se levantar, mas não com força igual ao que ele tinha. E agora o verso 23. O reino grego se dividiu depois da morte de Alexandre entre 4 reinos, eu mencionei isso aqui, mas não tinha a mesma força como tinha no tempo de Alexandre o Grande. Agora o verso 23. Mas no fim do seu reinado, ou seja, coloca aqui o reinado dos 4, né, no singular, que era um reino só, os 4 poderes. Quando acabou esse reinado, diz aqui o verso 24, no verso 23, mas no fim do seu reinado, quando acabou o reino grego, quando os prevaricadores acabarem, ou seja, quando falou quando os prevaricadores, ele já está falando dos outros chifres. E esses outros chifres, está aqui incluso também os chifres do 4º reino. Porque todos esses prevaricadores são os chifres no seu total que ele havia visto subir das cabeças. Não só ali do reino grego, mas da cabeça do quarto império, que é o Império Romano. Então ele deixou de lado todos os outros chifres, todos os outros reinos, e ele quis saber agora, ele passou para o chifre pequeno. Então aqui, o que interessou a ele é o que ele vai mencionar. O verso 24. O verso 23 ainda. Vamos ler todo o verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, ou seja, quando acabar todos os reinos, os chifres que foram mencionados, levantar-se um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Veja, ele está falando daquele chifre que se levantou depois que os 3 foram abatidos. E ele vai citar as mesmas características aqui. O verso 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. E você vai ver que lá em Apocalipse, no capítulo 13, sobre o anticristo, que é a besta ali, na figura da besta, ele não possui força de si mesmo. Ele desafia Deus porque tem o poder por detrás, e é o poder satânico. Conforme eu disse, a figura do dragão aqui no 4º império é o que diz tudo. É o que dá força a esse poder, a esse chifre pequeno. E o verso 24 continua. Causará estupendas destruições. Não está falando mais do Império Romano civil. Está falando do chifre que cresceu e desafiou a Deus. Prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os poderosos e o povo santo. O que foi dito ali em Daniel 7, verso 25. O chifre pequeno faria isso. O verso 25 continua. Capítulo 8, verso 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, e no seu coração se engrandecerá. Então, ele se tornará
um instrumento direto de Satanás, que foi orgulhoso. Ele quis tomar o trono de Deus lá na terra, lá no céu, e foi expulso por essa ambição, por esse descontrole emocional. E aqui na terra, ele quer conquistar o mundo fazendo uso da figura do anticristo, esse personagem que é indicado aqui como sendo o chifre pequeno aqui no livro de Daniel. E ele irá perseguir os santos do Altíssimo, diz aqui, e ele vai prosperar em tudo, porque o próprio Satanás estará abrindo as portas para ele, e vai perseguir o povo do Altíssimo, no final do verso 24, e o verso 25 continua: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, e o seu coração engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra os príncipes dos príncipes, ou seja, esse chifre pequeno, que é o papado, iria dominar todos os poderes da terra, e iria até Cristo, que é o príncipe dos príncipes, mas será quebrantado sem esforço de mãos humanas. Lembra ali na profecia de Daniel 2, quando a religião e o Estado, em forma de barro e ferro no tempo do fim, aí veio uma pedra sem auxílio de mãos e destruiu. Aqui está falando do tempo do fim, não mais do Império Romano como existia na Idade Média, mas já no Império Romano dividido, religião e Estado. E aqui o final do verso 24 termina como está lá em Daniel 2. Ele será destruído, será quebrantado sem esforço de mãos humanas. E termina como diz o Apocalipse, né? O Apocalipse termina falando desse poder da besta, que é o anticristo. O verso 26 termina dizendo: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Ao tempo do profeta Daniel, a visão desse poder não dizia respeito a dias que viriam quase em seguida a ele, pouco antes de Cristo. Aqui, repetidas vezes no livro de Daniel, fala que diz respeito ao tempo do fim, nos últimos dias. Dias muito distantes, nós acabamos de ler aqui. E diz respeito ao tempo do fim. E o livro de Daniel, capítulo 2, fala que a pedra que foi lançada sem o auxílio de mão e acabou com aquela junção, aquela união entre religião e Estado que estará ocorrendo no tempo do fim, é a volta de Jesus. É o reino de Cristo colocando um ponto final em todas as coisas. E aqui termina falando a mesma coisa. O assunto é o mesmo. A ponta pequena é o destaque da profecia e representa o anticristo. Lá em Daniel, em Apocalipse capítulo 17, eu já havia lido, vamos ler aqui só para ver como que a religião e o Estado estão irmanados no tempo do fim. E o capítulo 17 é uma profecia exclusiva para o nosso tempo, o tempo do fim. E fala aqui na figura também de que mulher representa a igreja em profecia, e uma mulher prostituta representa uma igreja que abandonou o seu senhor, que deve ser o cabeça da igreja, o senhor da sua igreja, e se ligou ao homem, e deixou o homem na sua especulação, na sua razão humana, dominar a igreja. Então, aqui no capítulo 17, descreve essa atuação da igreja, esse desvio da igreja, chamando ela de meretriz, de prostituta. E veja aqui o verso 1 e o verso 2, como nós lemos. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo. As taças são as pragas finais que serão lançadas no tempo do fim. É aquilo que nós lemos lá em Daniel 2, da pedra que veio e coloca um ponto final, ou aqui que nós acabamos de ler em Daniel 8, que um poder sem o auxílio de mãos que vai vir, vai colocar um ponto final. E aqui diz sobre o anjo que tem as taças, que vai ser as pragas no tempo do fim, contra esse poder no tempo do fim. Diz assim: ele com a taça em mãos, ele se apresentou e disse: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O que você vê aqui? A junção entre igreja e Estado no tempo do fim. E isso, na verdade, são espíritos de demônio que estão fazendo
esse trabalho todo para que haja essa união no tempo do fim. O Apocalipse 18, falando sobre esse sincretismo religioso, poderes políticos e religiosos de mãos dadas, o verso 1 e o verso 2 nós lemos assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Aqui é uma descrição de como o Espírito Santo vai abrir a mente das pessoas com respeito aos poderes que nós estamos tratando aqui nesses nossos encontros. O poder da união entre igreja e Estado e o papado que domina tudo isso. O verso 2 então explica: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 3: Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então veja, uma mistura de espiritualismo, de espíritos caídos, comandando toda essa união entre os reis da terra, entre os governantes da terra, com essa igreja apóstata. Ainda o verso 3 continua: Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E o verso 4, para enfechar aqui, diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A partir do capítulo 17 do Apocalipse, o anjo que traz a taça das 7 últimas pragas, ele descreve, ele identifica quem é a igreja que se prostituiu e que está fazendo relações ilícitas com os reis, com os governantes da terra. E isso para Deus é uma coisa condenável, é uma abominação. E aqui Deus ele está fazendo um convite final. Os espíritos de demônio estão ali, como é retratado o dragão na imagem do Império Romano, né? É o próprio Satanás que está trabalhando nessa conglomeração de poderes religiosos com políticos. E Deus faz um apelo para que o seu povo abra os olhos e saia desse sistema, desse tipo de poder administrativo. Assim nós temos no capítulo 16 também, de uma forma mais declarada, quem é que está fazendo essa aglutinação de poderes do tempo do fim? Capítulo 16 do Apocalipse, verso 13 e 14 diz assim: Então vi sair da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o anticristo que nós já estamos mencionando ali em Daniel, e da boca do falso profeta, que é o outro poder que quando estudarmos o Apocalipse, você vai entender que poder que é mencionado, que significa esse falso profeta. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Enfim, a Bíblia está repleta de orientações com respeito ao anticristo, que Satanás usaria no tempo do fim em especial, que teria a característica de fazer um conglomerado, uma união ilícita entre Estado e religião. E assim nós vemos o papado trabalhando mais do que nunca nos últimos dias, fazendo cumprir o seu papel conforme a Bíblia predisse. E não perca então o próximo encontro. Aqui nós só preparamos o terreno e nós vamos mostrar historicamente como que tudo isso do capítulo 7 do livro de Daniel se cumpriu. Então não perca o próximo encontro para que você conheça melhor esses fatos. Por ora, eu peço que você pense nisso, porque a Bíblia está querendo chamar a sua atenção. Esses poderes aqui, Deus vai mostrando gradativamente aonde você deve focar a sua atenção. Eu espero que você tenha entendido, conforme nós explicamos, como que Deus trabalha para despertar a atenção, e se você seguir esse sistema que Deus nos deixou, certamente você não vai se perder. Você não vai perder o foco e deixar se levar por doutrinas humanas, porque Deus deixou muito claro na sua Bíblia como você vai interpretar aquilo que Ele tem a nos revelar através da sua palavra. Então, por hora, eu peço que você pense nisso e que Deus te abençoe e que até o próximo encontro você esteja com Deus. Até lá.